Boa noite. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Paulo. O Domingo Espetacular começa agora com a história da menina que viu o mar pela primeira e última vez. Um caso que comoveu os brasileiros essa semana. Graziele tinha 3 anos e morreu atingida por um jet ski enquanto brincava na praia. Fotos e vídeos mostram os últimos minutos de vida de Graziele. Era a primeira vez que a menina de 3 anos ia à praia. Estava encantada com o mar. A menina de biquíni azul era uma amiga que Graziele tinha acabado de conhecer. Junto delas, uma tia e a mãe Sirleide, que aparece de mãos dadas com Graziele e acompanha os primeiros passos da filha na água. Sirleide segura a câmera que gravou as imagens. Aí ela tá bonita aí, né? Linda, uma princesa. Quantos minutos você calcula que essas fotos foram feitas antes do acidente? 10, 15 minutos antes do acidente, essas fotos? Que loucura. Tá difícil pra você olhar pra isso, não tá não? Muito difícil. Sirleide conta que estava com a filha na praia, bem aqui junto à água. Elas faziam castelos de areia. De repente, um jet ski desgovernado saiu da água, invadiu a areia e bateu em cheio na cabeça de Graziele. A mãe de Graziele relembra o momento em que o jet ski atropelou a filha. A gente estava na beirada, a onda estava batendo, a gente queria fazer um castelinho de areia. Aí ela falou para mim assim, mãe, aqui não dá água, vai atrapalhar. Então eu soltei a mão dela, ela andou uns 3 passinhos pequenininhos. E a gente estava brincando, eu não escutei barulho de nada de jet ski, não escutei ninguém gritando, do nada. O jet ski passou entre meio nós duas. Eu só vi um vulto, sabe? Se tivesse como eu ter pulado na frente para ter pegado eu, mas o vulto, sabe? Só vi aquele vulto de tão rápido que estava e minha filha voando longe. Foi muito doloroso, muito rápido. Pegou em cheio nela? Pegou. Pegou na cabecinha dela. Foi terrível. De acordo com testemunhas, quem dirigia o jet ski era um menor. Ele teria fugido sem prestar socorro à vítima. Ele veio em alta velocidade em direção à criança. Mirou somente a Alta velocidade mesmo? Alta velocidade mesmo. Eu vi ele em direção à criança. Na hora deu um desespero. Com certeza. A mulher dele, que é médica, chegou a prestar os primeiros socorros. Ela já estava em parada respiratória, né? E logo que eu cheguei, eu acho que eu fui uma das primeiras a chegar, já chegou mais outra médica e 2 médicos. E a gente já, assim, nós checamos os sinais vitais da criança e já ali, imediatamente, começamos já o primeiro atendimento até o socorro chegar. Eu fiquei fazendo respiração boca a boca na criança e os outros 3 estavam revezando na massagem cardíaca. Estava muito machucada? Estava bem machucada, ela estava assim, com o olhinho já roxinho. Provavelmente, assim, ali, claro, sem material, ela estava com um traumatismo craniano. O resgate demorou cerca de 40 minutos para chegar. O helicóptero da Polícia Militar foi acionado. As imagens registradas por um cinegrafista amador mostram o momento em que Graziele é socorrida. Banhistas e curiosos cercam a menina. A poucos metros dali, o jet ski que atingiu a criança. Graziele foi levada ao hospital de Bertioga de helicóptero, mas não resistiu. Quando chegou no hospital, a médica me disse que ela ainda estava com o coração mais bem fraquinho. Cadê o sorriso gostoso? Este vídeo mostra o aniversário de 3 anos de Graziele, em novembro. 3 aninhos. Ela veste uma fantasia de borboleta. E esse dentista de... Faz charme para a tia, que faz a gravação. Ele? A mãe Sirleide está radiante. Ei, que legal! E Graziele prova o bolo, meio envergonhada. Tá gostoso.
Uma família unida e que há uma semana sofre com a perda irreparável. O Domingo Espetacular acompanhou os pais de Graziele na volta para casa depois do enterro em Arthur Nogueira, interior de São Paulo. Tá difícil voltar para casa, Cirlei? Muito difícil. Tá difícil, né? Dolorido, né, filho? Muito difícil. Depois de tudo, ver as coisinhas dela aqui. E que ela adorava sentar, ficar riscando os cadernos, desenhando. Às vezes sentava para lanchar. Essa era a mesinha dela. O cantinho dela. O cantinho dela. Graziele era uma criança muito alegre, a única filha de Gilson e Sirlene. Muito duro você entrar e não tá com ela aqui, tá né? com ela, saber que nunca mais você vai poder estar com ela. Como toda criança de 3 anos, Graziele colecionava brinquedos e bonecas pela casa. Estava sempre sorridente. Este vídeo foi gravado no ano passado como lembrança para a avó que mora no Espírito Santo. A avó vai ser, nossa, como ela cresceu, olha só. Deixa eu falar. Este outro vídeo é de janeiro deste ano. Graziele tinha o sonho de ser bailarina. A morte da menina num dia em que conheceu o mar aumenta o sofrimento da família. Primeira vez, primeiro dia e perdi minha filha por causa de irresponsabilidade. O garoto que estaria pilotando o jet ski é um menor de 13 anos. Ele mora com os pais neste condomínio de luxo em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e passava o dia na casa dos padrinhos, na praia de Guaratuba, em Bertioga. A casa pertence ao empresário de Suzano, na Grande São Paulo. Em depoimento à polícia, o caseiro declarou que estavam aqui no dia do acidente o menor de 13 anos, a mãe dele e um outro garoto de 12 anos de idade. O caseiro disse ainda que o jet ski foi levado daqui para a praia pelo menino, que é suspeito de ter provocado o acidente. Nós tentamos falar com o caseiro e os donos da casa, ninguém atendeu. No depoimento à polícia, o caseiro Erivaldo Francisco de Moura disse que nunca autorizou nem permitiu que fosse levado o jet ski para aquele local. Que ao buscar a carreta e chegar à rampa que dá acesso ao mar, teve a atenção despertada por um grito. E que ao olhar para trás, viu que os garotos haviam caído do jet ski. O caseiro disse também que viu quando a embarcação, à deriva, seguia em direção à praia. Ele declarou ainda que a mãe do menor, temendo que o filho seria linchado, o retirou junto com o amigo da praia. E em seguida, todos foram embora. Provavelmente se ela tivesse sido salva, né? A mãe de Graziele conta que a família do menor não ofereceu ajuda. Eles simplesmente fugiram. Podiam ter prestado socorro. Prestado socorro. Ter dado um telefonema de solidariedade. Isso é o que mais dói, né? Fizeram de conta que não era nada, não era ninguém, eles não... Na segunda-feira, o advogado do suspeito esteve aqui na delegacia de Bertioga. Ele garantiu que o menor não estava pilotando o jet ski. O jet ski já estava na água, colocado por um funcionário e aguardava que alguém pudesse utilizá-lo oportunamente. Nenhum adulto autorizou, tanto é que o jet ski estava desligado e parado lá no local. Mas na sexta-feira o menor prestou depoimento ao Ministério Público e à polícia de Bertioga e admitiu que deu a partida no jet ski. O menino acionou o motor do jet ski, segundo ele não sentou em cima, não pilotou, mas assumiu ter acionado a chave do jet ski. Esta testemunha que não quer aparecer pode mudar o rumo das investigações. Ela prestou depoimento horas antes do menor na mesma delegacia. Estava na praia e conta o que viu. Desceu da Casa Azul 3 pessoas, uma dirigindo quadriciclo, né, com jet ski em cima. Eles desceram até o mar, colocaram o jet ski. 3 pessoas seriam um adulto e 2 garotos. E 2 rapazes, isso. Aí eles colocaram no mar, né, o jet ski virado para o mar. Direção do mar. Direção do mar.
Aí, e o adulto foi embora. Aí o adulto recolheu ali o quadriciclo com aquele caçambinha, né? E voltou para casa. Os dois não ligaram imediatamente não o jet ligaram ski, imediatamente. Né? Os dois em cima do jet ski, um na frente e outro atrás, na garupa. Isso mesmo. É isso? Isso. Tá. Aí eu fiquei olhando, né, os meus filhos, e aí eu ouvi que ligaram o jet ski. Mas até então foi um barulho comum de ligar, como liga uma moto. Ligou. Só que depois que ligou, por alguns segundos, aí de repente houve uma aceleração muito forte, muito alta. O que a senhora viu? Aí eu vi ele já empinado. Os dois meninos já tinham caído, então? Provavelmente, não sei te dizer porque eu não vi caindo. Eu só vi o jet ski empinado. Você acha que pode ter travado o acelerador? Eu acredito que sim. E aí já não estava mais em direção ao mar, ele estava em direção ao lado onde os meus filhos estavam. Aí abaixou, começou a quicar, e aí acelerando cada vez mais. Passou pertinho dos seus filhos? Passou a 3 metros dos meus filhos que estavam, né, brincando. E aí foi quicando. E ao invés de desacelerar, ele acelerava mais. Começou a gritaria, todo mundo gritando, e um se jogando para um lado, outro para o outro. E infelizmente ele só parou quando pegou a Graziele. A mulher se emociona quando explica por que decidiu ser testemunha na investigação. Primeiro porque eu sou mãe, né? E é um menino da mesma idade, naquele dia eu fiquei muito nervosa, né? Porque eu vi que o meu filho podia morrer ali. Eu senti que eu podia perder. E depois, vendo que ninguém queria depor para ajudar aquela mãe. O advogado da família de Graziele diz que o depoimento da testemunha comprova a culpa e a omissão dos envolvidos. Ninguém pensou em prestar socorro, pensaram em dar fuga. Isso é inadmissível, isso é cruel. Aquele que pega um jet ou alguém autoriza ou deu a chave do jet ski para um adolescente, ele deu uma arma mortífera, o jet empinou, foi violento. Para pilotar um jet ski é preciso ser maior de 18 anos e ter habilitação concedida pela Capitania dos Portos, a chamada Carta de Arrais. Além disso, é obrigatório o uso de colete e a distância dos banhistas deve ser de no mínimo 200 metros. A Marinha é o órgão responsável pela fiscalização. O caso de Graziele não foi o único dos últimos dias. Há 2 semanas, em Salvador, Bahia, o empresário George Milton Paiva, de 31 anos, morreu depois de bater numa lancha. Ele estava com o filho de 4 anos na garupa e pegou emprestado o jet ski. O menino sobreviveu e já está em casa. No Piauí, um estudante de direito de 19 anos morreu afogado depois de cair de um jet ski na última segunda-feira em uma barragem em Campo Maior, a 95 quilômetros de Teresina. O jovem estava na garupa sem colete salva-vidas. O homem que pilotava o equipamento teria perdido o controle depois de uma manobra brusca. Ele vestia o colete salva-vidas e conseguiu nadar até a margem. Na represa de Guarapiranga, zona sul de São Paulo, as manobras são feitas em alta velocidade. Este faz um cavalo de pau. Reparem nesta imagem. 2 pilotos consomem bebidas alcoólicas. Na última terça-feira, esses 2 rapazes se envolveram num acidente. Os 2 pilotavam esses jet skis na represa e bateram de frente. Franklin da Silva, de 20 anos, quebrou os dentes e teve ferimentos nas pernas. Cleiton Samuel da Silva, de 27 anos, dono dos 2 veículos, não se machucou. No momento do acidente, a represa estava repleta de banhistas, principalmente crianças. A morte de Graziele chocou os brasileiros. Como um jet ski sem piloto poderia continuar acelerado? Este salva-vidas do Corpo de Bombeiros explica como funciona o motor do jet ski. Como é que faz para você ligar um jet ski? Encaixei aqui a chaveta, vai ligar a corrente. Vou lá acender o painel. Essa chaveta sempre presa ou no seu pulso ou na roupa? Tem que estar preso no corpo da pessoa, no colete ou no pulso. Aí ligou.
Ele sai mais devagar. Aí cortou ele. Aí já cortou. Quer dizer, a partir do momento que essa chavetinha puxou, ele parou aqui e não sai mais. Ele parou e não sai mais. Quer dizer, não existe a possibilidade, então, de eu apertar o botãozinho ali e ele sair voando. Em alta velocidade, não. Ele sempre vai sair nessa velocidade baixa. E é a velocidade adequada para você andar no meio de banhistas. Dá para calcular mais ou menos? Você está rodando com ele, você cai. Dá para ter uma ideia até onde ele pode ir, quantos metros? Dá para ter essa ideia ou é difícil? Não, é difícil calcular. Depende da velocidade que a pessoa vinha, né? Vai em linha reta ou não? Pode ir em linha reta ou pode ir para o lado. Aí não independe. Depende do movimento que a pessoa fez antes de cair. Qualquer que seja a conclusão do inquérito, o menor não corre o risco de ser preso. Se ficar demonstrado que foi o menor realmente o que pegou sem o consentimento do maior, para o pai ou para o dono do jet ski não vai dar nada. Por quê? Porque realmente houve a intenção do menor em pegar o jet ski. Para o menor só vai dar medida socioeducativa. Por quê? Porque o menor não comete crime, sim ato infracional. Se ficar provado que um adulto, seja o dono da casa, o caseiro ou a mãe do menino, autorizou o menor a utilizar o jet ski, a pessoa pode responder por homicídio. Aí existe um crime de homicídio culposo ou homicídio doloso. Eu escutei o delegado falando até em homicídio doloso. Por que doloso? Porque o maior, quando empresta um veículo para o menor, ele assume o risco. Para a família de Graziele, resta lidar com a saudade. Era um doce para todo mundo era um doce de criança. Não tinha. Aquela era inesquecível. Era o xodó da família inteira. Falava, vovó, você não vai morrer porque o Papai do Céu não vai levar você, porque eu não vou deixar. Se o Papai do Céu levar você, eu vou buscar. Muito sabida, muito esperta. Ela tinha maturidade assim, de criança de 10 anos. Como que se ela tivesse que fazer tudo depressa, porque o tempo era curto. Os pais pedem que o crime não fique impune. Espera a justiça, né? Que seja feita a justiça, porque é difícil falar, né? Você perde uma parte de você pela injustiça de um adolescente. Não pode ficar assim, é uma injustiça. Muita tristeza, um vazio muito grande. Todo momento eu vou lembrar e vou saber que ela não vai estar comigo. Vai ser muito difícil. O menor não corre o risco de ser preso. Que foi o menor realmente o que pegou sem o consentimento do maior, para o pai ou para o dono do jet ski não vai dar nada. Por quê? Porque realmente houve a intenção do menor em pegar o jet ski. Para o menor só vai dar medida socioeducativa. Por quê? Porque o menor não comete crime, sim ato infracional. Se ficar provado que um adulto, seja o dono da casa, o caseiro ou a mãe do menino, autorizou o menor a utilizar o jet ski, a pessoa pode responder por homicídio. Aí existe um crime de homicídio culposo ou homicídio doloso. Eu escutei o delegado falando até em homicídio doloso. Por que doloso? Porque o maior, quando empresta um veículo para o menor, ele assume o risco. Para a família de